guardas municipais de todo o nosso país. Olá, você também, que é operador do Sistema de Segurança Pública e Justiça Criminal da União, dos Estados, do Distrito Federal, e também você que é sociedade civil, que acompanha e prestigia esse nosso trabalho. Muito obrigado. Seja bem-vindo você que está chegando agora aqui no nosso canal. Aproveite para se inscrever, compartilhe, comente, curta o nosso conteúdo, para que o YouTube dê uma importância maior e notifique toda essa nossa comunidade que ajuda a fortalecer o nosso trabalho. Eu quero aqui falar para vocês, trazer uma informação, atualizar também a respeito dessa informação, que é um tema que não trata de maneira específica com as guardas municipais, mas ao tratar da polícia militar, de uma atuação que envolve a polícia militar, afeta toda a segurança pública, principalmente o trabalho de polícia ostensiva. Eu estou falando do HC 208-240, o habeas corpus 208-240, que está em debate, em julgamento, em processo de julgamento no plenário principal do Supremo Tribunal Federal. Esse debate ganhou, inclusive, pautas nos principais canais de mídias e, inclusive, das grandes veículos de televisão no nosso país, porque traz um assunto muito polêmico e traz interface com outros assuntos fundamentais que afetam diretamente o trabalho operacional das polícias que tem um trabalho ostensivo no nosso país, seja da União, dos estados, dos municípios, caso de guardas municipais. Então esse HC 208-240 não diz respeito com as guardas municipais diretamente, mas indiretamente o resultado desse julgado vai afetar, porque tem uma conexão com aqueles julgados da sexta turma do STJ que nós discutimos nesse canal, informamos para vocês, enfrentamos aquelas decisões desastrosas do STJ sobre guardas municipais e também sobre policiais militares, especificamente no tema da autorização legal baseado no artigo 244 do CPP, na busca pessoal, abordagem, os seus reflexos nas provas obtidas e também na prisão ali daquele averiguado, daquele que estava em flagrante delito. Então, tudo isso está em jogo. E mais ainda, está em jogo também o respeito, o reconhecimento à técnica policial, à expertise policial, ao chamado tirocínio policial. Isso também está em jogo, porque foi enfrentado pela sexta turma e o STF está debatendo. O assunto que deu uma repercussão grande é o chamado perfilamento racial, ou filtro racial, ou racismo estrutural, que por vez e outra retorna à pauta política e institucional, mas isso ainda tem evidências da continuidade desse chamado racismo estrutural na estrutura do Estado brasileiro e muitas das vezes manifesta na operacionalização dos seus agentes, um reflexo maior na segurança pública pela crítica e pelas pesquisas. Pois bem, pessoal, esse HC 208-240, ele foi provocado, né, a partir, ou foi construído a partir de uma prisão em flagrante, de um caso muito típico. Eu trabalho no operacional, quem trabalha no operacional consegue entender e compreender a situação e assimilar, né, o conteúdo dessa ocorrência. Um policial militar passando em patrulhamento no local conhecido por biqueira, comércio de drogas, onde houve diversas prisões sob tráfico de droga naquele expediente, naquele espaço lá, e viu o indivíduo lá, aparentemente em situação de venda e compra de drogas, o indivíduo de cor preta, e esse indivíduo foi abordado por meio de todo o protocolo de atendimento da Polícia Militar, teve uma abordagem, teve a busca pessoal, localizou a materialidade do crime, ele confessa que estava lá de fato, já tinha um precedente também, mas o precedente não interfere no ato dele, porque ele também confessa que estava lá exatamente na situação do tráfico de entorpecente, no tráfico de drogas. Pois bem,
O processo foi para o DP, Distrito Policial, depois Poder Judiciário, Defesa, houve contestação. Isso chega no Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque houve no boletim de ocorrência um termo que o policial militar colocou que despertou de outros atores, né, que se apensar ao processo, seja na defesa de uma tese, seja por ser um órgão do poder público, no caso a Defensoria Pública, seja por ser associação interessada no debate, aquele termo que foi colocado lá no relatório do policial militar, no depoimento também do seu companheiro de ocorrência, de que o indivíduo de cor preta, como se fosse a abertura, a inauguração da sua comunicação, do enredo da ocorrência, colocou que o indivíduo da cor preta suscitou todos esses debates, inclusive a própria hipótese de perfilamento racial como motivação inicial da abordagem policial. Então, esse debate ele foi ganhando força e chega no Supremo Tribunal Federal. Lá no Supremo Tribunal Federal, o ministro Edson Fachin, que é o relator da matéria. Eu assisti, não pessoalmente, mas via aqui o canal do STF, vi o voto, a defesa do ministro Edson Fachin, também ouvi a Defensoria Pública falando, ouvi a Procuradoria-Geral da República falando, o ministro Alexandre de Moraes, ministro André Mendonça, ministro Dias Toffoli, ministro Lewandowski, e todos estão interessados nessa matéria. Mas o que mais está pegando lá é que a Defensoria Pública, as entidades ligadas aos direitos humanos, e o ministro Edson Fachin, que é o relator desse HC, apresentou uma tese, né, de que aquela ocorrência especificamente caracteriza um perfilamento racial, manifesta o racismo estrutural. Portanto, foi ilegal a prova acolhida, foi ilegal a abordagem e relaxa a prisão, ou seja, o indivíduo que se encontra preso deveria ser solto, né, por determinação do STF, e algumas recomendações por parte do ministro Edson Fachin apresentadas, se caso fossem acolhidas na maioria dos ministros do STF, para que fosse aí encaminhada às autoridades competentes para deliberação e para execução. Pois bem, pessoal, só que essa tese do perfilamento racial, nós temos uma convicção de que tem que ser repudiado, tem que ser enfrentado e combatido qualquer forma de preconceito, racismo, discriminação na segurança pública, mas em qualquer aspecto do Estado e da sociedade. Nós não podemos viver mais, nem jogar embaixo do tapete esse tipo de ação que reduz a dignidade, que afeta a dignidade humana. Pois bem, essa é uma questão. Existe racismo estrutural? Há um perfilamento racial, um filtro racial nas abordagens policiais? Há evidências? Sim, em alguns aspectos, alguns números, algumas avaliações de boletim de ocorrência, alguns estudos de caso apontam evidência em casos concretos. Pois bem, essa é uma situação. A outra situação é todas as ocorrências que redundem em abordagem e prisão de indivíduos de cor preta é caracterizado um perfilamento racial? Manifesta um recorte, uma escolha, uma forma de atuar num público especificamente orientado por essa ideologia, por esse posicionamento de perfilamento racial? Não dá para chegar nessa conclusão. Por isso que esse julgado é importante. Porque você tem que avaliar o caso especificamente e, no caso, encontrar os elementos que caracterizem ou não o perfilamento racial e tomar as devidas providências cabíveis legais, institucionais, administrativas, no caso. Por isso que foi importante o ministro André Mendonça, ao abrir a divergência do voto do ministro Edson Fachin, mas o Alexandre de Moraes traz um enfrentamento mais
mais frontal e robusto à tese do Edson Fachin, da Defensoria Pública e de todos os partidários de querer caracterizar a atuação policial com perfilamento racial. O Alexandre de Moraes fala o seguinte: tem que analisar o caso específico. E o caso específico e o processo não foi denunciado nem pela vítima, nem pelo advogado, nem pelo Ministério Público, a questão do perfilamento. Então não está no processo esse tema central como condutor da abordagem policial e da prisão por consequência. E uma vez não estando, você não pode trazer por semelhança, por indução, por dedução, e enquadrar aquele caso para tentar invalidar a prova e relaxar a prisão. Mas ele fala o seguinte: o racismo estrutural, o perfilamento racial tem que ser combatido, mas não só combatido, tem que ser punido na forma da lei. Não só descaracterizar a ação decorrente de uma abordagem induzida por um perfilamento racial, mas como os policiais, qualquer policial, seja da União, dos Estados ou do município, que atuarem, né, baseado no perfilamento racial, tem que responder pelo crime de racismo, de injúria racial, além do ponto de vista processual, do ponto de vista penal e também do ponto de vista administrativo nas corregedorias. Então isso não se discute, isso é um ponto pacífico, inclusive os próprios ministros concordam, eles comungam dessa própria ideia. Mas o caso específico, ele não pode ser caracterizado por semelhança de outros casos ou de evidências em outros casos. E outra coisa, é a questão do tirocínio policial. O ministro Alexandre de Moraes, ele se esforça muito para trazer o modus operandi da questão do tráfico no país, como que funciona, né, o modus operandi, e também os protocolos policiais. Porque não se pode jogar no lixo, desconsiderar, desrespeitar a expertise policial. Porque toda profissão tem sua expertise, toda profissão tem o seu tirocínio policial. Que isso é construído ao longo, né, de gerações, de culturas que são estabelecidas, né, de ações, atuações, de acúmulo de conhecimento, de experiências, de vivências. Isso não pode ser jogado. Pode falar que são elementos subjetivos, e o 244 do CPP fala que tem que ser elementos objetivo, né, para que autorize a abordagem e a busca pessoal. Então, não pode descaracterizar isso. Obviamente que não pode ser só isso, mas não pode descaracterizar o tirocínio policial. Então está em jogo também, e o ministro Alexandre de Moraes enfrentou essa questão e defendeu, sim, o fortalecimento da atuação policial, porque se essa tese do perfilamento racial em todas as ocorrências que envolvem pessoas de pele preta, isso vai fazer o quê? Né? Descaracterizar a ação, vai inviabilizar o trabalho policial, principalmente na atuação de tráfico de droga. Então esse julgamento ele teve uma suspensão, retornou, vai votar no dia 8/3, provavelmente terá uma conclusão, porque gerou uma polêmica, o papo é muito complexo, tem um interesse muito grande da Suprema Corte, e o que virá de lá, já temos 3 votos contrário à tese do Edson Fachin da Defensoria Pública. Então, a tendência é que a divergência consiga prosperar nesse processo especificamente. Isso vai ser muito importante, porque além, né, de enfrentar o caso, o STF também tem que se posicionar sobre a questão do perfilamento racial, mas saber diferenciar muito bem aquilo que é um protocolo policial, aquilo que é um modus operandi de criminosos, de organizações criminosas, aquilo que é o modus operandi dos elementos constituintes de uma cena de crime local sabidamente de crime, e também de uma situação que não caracteriza crime, para daí colocar cada coisa no seu devido lugar, não cometer injustiça e também não propagar nem promover uma prática repudiável que é o perfilamento racial, e se assim for configurado mediante provas, que quem cometeu que seja punido no rigor da lei, do ponto de vista processual, penal e administrativo. Eu vou informando vocês assim que esse julgamento for concluído, porque ele terá repercussões bem interessantes que vão afetar todas as nossas vidas. Forte abraço.